Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a esta que é a terceira aula de uma série de 5 aulas objetivas sobre introdução ao Novo Testamento. Já falamos sobre os 4 livros do Evangelho, já falamos sobre o único livro histórico do Novo Testamento. Agora entraremos numa seção que conhecemos como as epístolas. É uma seção do NT que sempre foi uma base teológica do cristianismo, uma vez que trata de assuntos relacionados à salvação, ao pecado, à justificação pela fé, à santificação, relacionados à glorificação do cristão, etc, etc. Além de temas que envolvem liderança cristã e problemas internos de uma igreja local, como administrá-los, enfim, introduzir um estudo do Novo Testamento sem a devida atenção às epístolas seria bem insensato. Não é o nosso caso aqui, não é o caso deste curso de teologia. Nós estamos aqui para, mesmo que de maneira sintética, tratar de alguns aspectos muito importantes, básicos, relacionados a esta seção do Novo Testamento. Portanto, nós estamos falando de epístolas ou estamos falando de cartas? Como podemos tratar esta seção? Popularmente, nós sabemos que uma epístola é chamada de carta. Porém, há quem faça distinção entre uma e outra, conceituando a epístola como uma correspondência para assuntos relacionados ao público geral e a carta como uma correspondência para assuntos a um destinatário mais específico. Desta forma, a epístola seria mais impessoal, enquanto a carta seria mais pessoal. Esta distinção apresentada, ela não se aplica no caso do Novo Testamento, pois as epístolas ou cartas do NT fazem tanto uma coisa como outra. Tanto diz respeito a questões gerais, a um público geral interessado, como também atende a um público bem específico ou ao destinatário específico em algumas questões, em alguns casos, né? Pois bem, quando nós estamos tratando de epístolas, nós precisamos entender também qual é o propósito delas. E nós sabemos que este objetivo é o de instruir os cristãos individualmente na doutrina e na prática cristã, corrigir equívocos doutrinários, orientar as lideranças na condução das suas respectivas igrejas locais, tanto na questão pedagógica, doutrinária, como na administração de problemas internos, de questões interpessoais variadas. Também tem o propósito de estimular o amor e as boas obras entre os cristãos, lembrar a alegria da esperança soteriológica e escatológica. Soteriologia, como você sabe, relacionado à doutrina da salvação, escatologia, relacionada aos assuntos últimos, de últimos acontecimentos, de acontecimentos futuros. Pois bem, quando falamos de epístolas, também é importante verificar as divisões desta seção. O termo grego, epístole, que aparece cerca de 24 vezes no Novo Testamento, como referência direta aos 21 escritos deste gênero,
que são, na verdade, 13 atribuídas a Paulo. 13 desses escritos são atribuídos ao apóstolo Paulo. Um deles é atribuído a Tiago, 2 deles a Pedro e 3 a João, e um desses escritos é atribuído a Judas, além da carta aos Hebreus, que por enquanto nós não colocaremos nessa categoria. Na próxima aula falaremos sobre Hebreus e então explicaremos melhor. Bem, as epístolas desta forma se dividem em paulinas e gerais. Se considerarmos Hebreus como epístola, ela entra também como uma subdivisão. Mas, basicamente, são as paulinas e as gerais ou católicas, né, universais. As paulinas ainda podem ser subdivididas em epístolas escatológicas, soteriológicas, epístolas da prisão e pastorais. Vamos analisar brevemente cada uma delas. Quando falamos de primeira e segunda aos Tessalonicenses, nós estamos falando de epístolas escatológicas. As epístolas paulinas escatológicas, elas contam com essas duas epístolas aos Tessalonicenses, escritas possivelmente em Corinto, entre os anos de 51 e 52 depois de Cristo, dirigidas à igreja de Tessalônica, que é uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, com o objetivo de dar respostas acerca dos que já morreram, bem como acerca da segunda vinda de Cristo. Por aí, por este objetivo, entendemos por que são chamadas de escatológicas. As epístolas soteriológicas, ou paulinas soteriológicas, as epístolas de Paulo, escritas com este viés soteriológico, são a Epístola de Romanos, Carta aos Romanos, escrita entre os anos de 57 e 58, depois de Cristo, endereçada aos crentes de Roma, e tinha o objetivo de instruir quanto à justificação pela fé em Cristo, a respeito do pecado da humanidade. Lá Romanos 1:16 é bem claro: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E é o mais longo escrito de Paulo, e um dos mais teológicos, do ponto de vista dogmático, sistemático e mesmo prático. A primeira e a segunda aos Coríntios, escritas entre os anos de 55 e 57 DC, na Macedônia, tem o propósito de instruir aquela igreja quanto às relações interpessoais, o devido uso dos dons espirituais, a ministração da ceia do Senhor, bem como defender o escritor dos ataques ao seu apostolado. A segunda dessas epístolas aos Coríntios tem essa defesa do apostolado de Paulo mais evidente ali. E também temos nessa categoria paulinas soteriológicas a Epístola aos Gálatas, escrita por volta de 49 depois de Cristo, dirigida às igrejas da Galácia, região ali da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e tinha por objetivo responder aos mestres judaizantes que procuravam introduzir os novos convertidos na prática da discussão e da lei mosaica como uma exigência para se ingressar na igreja. E também, como pré-requisito para a salvação, esses judaizantes exigiam um retorno à lei, e Paulo, o apóstolo, não vai gostar nada disso, desse retrocesso, e escreve aos Gálatas para defender a supremacia daquilo que Cristo fez por nós, pela igreja cristã, pela humanidade, né? Assim, nós passamos para as paulinas da prisão,
essa categoria de epístolas de Paulo, que foram escritas provavelmente no período em que ele esteve preso, por isso essa categoria. Preso lá em Roma, como nós sabemos, né? Então, essas 4 cartas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, foram levadas aos destinatários por Tíquico, o cooperador do apóstolo, provavelmente entre 61 e 63 depois de Cristo. Efésios, teologicamente mais aprofundada, Filipenses, mais alegre, a epístola da alegria, Colossenses, mais apologética, e Filemon, mais pessoal, porque é endereçada a um senhor de escravos que havia se convertido ao cristianismo, o Filemon, que leva o nome da epístola, e que precisava lidar com o retorno de um escravo fugitivo que também era cristão, o Onésimo. Paulo, nessa epístola, é o mediador entre os dois, e é muito interessante esse aspecto dessas epístolas da prisão. As pastorais são as epístolas de Paulo a Timóteo, as duas, que ele escreve àquele pastor de Éfeso, e a Tito, que estava em Creta. E são chamadas de pastorais porque nelas Paulo traz orientações fundamentais concernentes ao trato do pastor com as igrejas locais. Bem, saindo das epístolas paulinas, nós entramos nas epístolas gerais. 7. Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. Alguns, repito, incluem Hebreus nessa classificação, e não é por acaso que o nosso autor, então, faz questão de adotar uma postura diferente. Depois nós saberemos por que na próxima aula, repito. Foram escritas essas 7 epístolas, chamadas gerais, tendo em vista um número maior de irmãos, isto é, um círculo maior, indefinido em relação a outras cartas que são dirigidas a grupos específicos e a indivíduos. Diante disso, nos resta aqui dizer que, de maneira geral, as epístolas têm este caráter pastoral, doutrinário, apologético, né? E escritas para esta igreja primitiva, também traz esse caráter profético, embora não sejam classificadas como tal. Existe apenas um livro profético classificado assim no NT, e na 5ª aula falaremos sobre ele. Mas as epístolas também trazem esse caráter profético na medida em que instruiria a igreja cristã ali, na igreja primitiva, e no decorrer da história, inclusive odiernamente. Assim nós finalizamos esta 3ª aula e aguardamos você na próxima. Um grande abraço.